é um conjunto de processos que visam a criação, o compartilhamento, o armazenamento e principalmente a aplicação do conhecimento, com o intuito de ajudar nos objetivos organizacionais. A capacidade é aquilo que nos permite atingir algo. Por exemplo, a capacidade absortiva é a capacidade que o indivíduo tem de identificar valor num conhecimento externo, assimilar esse conhecimento, transformar ele para a sua realidade e aplicar na sua atividade, no seu trabalho. Isso é uma capacidade. Eu tenho condições para fazer isso. O conhecimento é aquilo que eu sei, tem a minha experiência, os meus insights, as minhas ideias, e isso também é necessário para que eu possa identificar novos conhecimentos. Então existe diferença entre capacidade e conhecimento. O conhecimento é a minha experiência, os meus insights, aquilo que eu sei sobre um determinado tópico. E a capacidade é aquilo que me permite alguma coisa. Como eu expliquei antes, a capacidade absortiva que me permite identificar novos conhecimentos. É claro que para que eu possa identificar o valor de um novo conhecimento, eu devo ter um conhecimento mínimo sobre aquele tópico. Caso contrário, o conhecimento que me interessa pode aparecer na minha frente e eu não vou conseguir perceber que ele é o conhecimento importante para aquilo que eu estou fazendo. Conhecimento explícito é aquele que pode ser documentado, que facilmente eu posso organizar num texto, num conjunto de figuras, num áudio, ou seja, eu posso colocar ele disponível para outras pessoas de uma forma explícita. O conhecimento tácito é aquele conhecimento que está nos indivíduos e que facilmente eu não consigo colocar ele num documento, numa planilha, numa figura. Ele é mais difícil de ser transmitido. Por exemplo, eu sei como fazer um pão. Eu posso fazer um roteiro disso, de como elaborar um pão. Isso vai ser o conhecimento explícito, mas provavelmente eu tenho alguns detalhes que eu sei que tornam mais fácil o resultado ou melhor o resultado daquele pão e que nem sempre é tão fácil de ser documentado. Quando as pessoas foram inventar a máquina de fazer pão, isso ficou claro. A máquina inicialmente seguia a receita de um padeiro, mas o pão não ficava tão bom quanto o pão do padeiro. A pessoa que estava desenvolvendo essa máquina foi então acompanhar o padeiro fazendo o pão e percebeu que existiam alguns detalhes na hora de elaborar que não faziam parte daquela receita do que havia sido documentado, que são coisas que o padeiro sabia intuitivamente, mas nem percebia que aquilo estava trazendo uma diferença. Então, o conhecimento tácito é esse conhecimento que cada um tem e que nem sempre facilmente consegue ser documentado. Bom, o conhecimento tácito ele pode ser convertido em conhecimento explícito. Então, a necessidade de se documentar isso, existem diferentes mecanismos que possibilitam a documentação do conhecimento tácito. Eu posso, como havia explicado, a pessoa que estava desenvolvendo aquela máquina de fazer pão, ela foi acompanhar outra pessoa e isso permitiu ela incorporar num equipamento o conhecimento tácito daquele padeiro. Então eu posso transformar o conhecimento tácito em um equipamento, em um manual, em um conjunto de documentos, etc. Acompanhando aquela pessoa que tem o conhecimento tácito
e também discutindo, conversando, trocando ideias sobre aquele conhecimento e então documentando isso. O conhecimento explícito, ele passa a se tornar tácito à medida que alguém acessa esse conhecimento que está documentado, pode ser em texto, em vídeo, em áudio, e incorpora esse conhecimento com o conhecimento que a pessoa tem, com a experiência que a pessoa tem. E aí ela está gerando um novo conhecimento tácito, que é o conhecimento que está nela. Então, nós podemos falar nessa transformação do conhecimento tácito para o explícito, do explícito para o explícito e depois do explícito para o tácito, lembrando do modelo do Nonaki Takeuchi, modelo SESI, que ele tem 4 quadrantes, que a espiral se chama espiral do conhecimento. Eu posso ter interação entre o conhecimento tácito e gerar novos conhecimentos tácitos, quando eu tenho 2 pessoas interagindo sobre um assunto. E isso o que os autores chamam de socialização. Depois, a conversão do conhecimento tácito para o explícito é denominada externalização, quando aquele conhecimento que um indivíduo tem passa a ser documentado e pode ser acessado por outros indivíduos. Quando eu tenho diferentes documentos com conhecimento e que eu reorganizo esse conhecimento, mas também documentando isso, eu tenho a conversão do explícito para o explícito, que nós chamamos de combinação. E a última transformação é do conhecimento explícito para o conhecimento tácito, ou seja, as pessoas acessam aquele conhecimento que está documentado, internalizam esse conhecimento, interagem com o conhecimento que elas têm e com isso eu tenho um novo conhecimento. E esse processo a gente chama de internalização. Nós podemos pensar na gestão do conhecimento como um conjunto de processos. Como eu falei, tem a criação de um novo conhecimento. Essa criação pode ser para aquela empresa um conhecimento novo, mas um conhecimento que já é utilizado em outros locais. Depois nós temos a questão do armazenamento, como que a empresa se apropria do conhecimento dos indivíduos e mantém esse conhecimento mesmo que as pessoas deixem aquela organização. Esse é um ponto relevante para as empresas, porque como muito do conhecimento está nos indivíduos, se a organização não se preocupar em se apropriar desse conhecimento, na saída desse indivíduo, seja porque ele se aposentou ou porque ele foi trabalhar numa outra empresa, esse conhecimento para aquela empresa vai ser perdido. Então, o armazenamento é um processo também importante. Aliado ao armazenamento está o processo de compartilhamento do conhecimento, porque se eu tenho mais de um funcionário com aquele conhecimento, mesmo que um se aposente, o outro mantém na organização aquele conhecimento. E o compartilhamento também é importante para que não se esteja sempre reinventando a roda dentro da organização. Se eu tenho um projeto sendo desenvolvido naquela organização com um grupo de funcionários, talvez um novo projeto que tenha outros funcionários alocados possa utilizar o conhecimento desse projeto anterior. Então, o compartilhamento é um ponto importante, fazer com que o conhecimento chegue àqueles que necessitam daquele conhecimento. E também tem a questão da utilização, porque não adianta nós compartilharmos o conhecimento, documentarmos e se isso não estiver sendo utilizado nos processos da organização. Então, essa é uma forma de olhar os processos da gestão do conhecimento. Uma outra forma de se pensar é na introdução da gestão do conhecimento nas organizações, ou seja, esse é um processo gradual.
a empresa decidiu hoje que ela precisa valorizar a gestão do conhecimento, mas isso não é algo que possa acontecer da noite para o dia. Isso envolve pessoas e envolve mudança, o que acaba sendo um processo difícil. Então, existem etapas ou modelos que mostram como a gestão do conhecimento vai evoluindo nas organizações. Ou seja, primeiro eu preciso que a alta administração realmente perceba que isso tem um valor para a organização e que também disponibilize de uma infraestrutura mínima para que a gestão do conhecimento se desenvolva, como alguns mecanismos que podem ser tecnológicos e não tecnológicos, que facilitem a comunicação de funcionários dispersos geograficamente ou que permitam armazenar, documentar conhecimento que possa ser posteriormente utilizado. Num outro momento, então, uma vez que a empresa realmente entende o valor da gestão do conhecimento e tem essa infraestrutura mínima, se começa a questão de como engajar os funcionários nas atividades relacionadas com a gestão do conhecimento, porque é também uma questão cultural. As pessoas precisam estar dispostas a passar o seu conhecimento para as outras. Sem a cooperação das pessoas, fica impossível de que o compartilhamento, o armazenamento do conhecimento realmente ocorra dentro da organização. Uma vez passado esse estágio de que as atividades começaram a ser incorporadas no dia a dia dos funcionários e que essa questão cultural também foi trabalhada, o próximo passo é a questão de mensuração. Como que eu verifico se a gestão do conhecimento realmente está ocorrendo adequadamente e ela está trazendo benefícios para a organização? Porque é claro que ela é um processo e que ela demanda um investimento, muitas vezes, de recurso e também de tempo dos funcionários. E é preciso que a organização verifique se esse investimento realmente está trazendo resultado para a organização. As organizações precisam identificar aqueles conhecimentos que são relevantes para elas, porque eu não posso simplesmente documentar todo o conhecimento que eu tenho na empresa. Nem todo conhecimento é realmente indispensável para aquela organização e que o custo que eu vou ter por gerenciar ele realmente vai me trazer um benefício. Então, eu preciso primeiro saber que conhecimento realmente é relevante, que conhecimento pode ser novamente utilizado na empresa, para depois identificar mecanismos que me permitam criar novos conhecimentos, que me permitam armazenar e compartilhar o conhecimento. Para isso existem mecanismos que a gente pode classificar em tecnológicos e não tecnológicos. Os mecanismos não tecnológicos, por exemplo, pode ser reuniões, happy hour, pode ser uma comunidade de prática, um grupo dentro da empresa que discute um determinado tópico, o que se conhece de novo sobre esse tópico. E também mecanismos tecnológicos. O e-mail, que é uma ferramenta que todos nós utilizamos hoje em dia, ela pode nos ajudar a compartilhar conhecimento. Existem muitas empresas onde os funcionários acabam armazenando alguns conhecimentos no seu próprio e-mail ou compartilhando com colegas o seu conhecimento através do e-mail. Depois, claro, existem outras ferramentas que podem auxiliar a compartilhar documentos, a ajudar na busca, porque um outro problema relevante também na gestão do conhecimento é que se eu armazeno o conhecimento, eu preciso que ele seja facilmente acessado por quem precisa. E muitas vezes o armazenar não é difícil.
O que é difícil é como que eu faço a busca de uma forma simples, que a pessoa que está precisando de um conhecimento, ela possa acessar esse conhecimento facilmente. Então, quando eu vou numa base de dados de artigos, eu não posso querer olhar todos os artigos que existem. Então, eu faço a busca através de palavras-chave. Eu determino que palavra melhor representa aquele conteúdo e dessa forma eu consigo acessar em menos tempo aquele conhecimento que eu preciso. Então, essa preocupação com a busca é relevante. É claro que quanto mais eu facilito a busca, mais eu aumento a dificuldade de armazenar esse conhecimento. Mais tempo, mais detalhe eu preciso. Então, é necessário que se faça uma análise de que forma eu quero fazer essa busca, para que eu não onere demais a entrada dos dados, porque isso também pode fazer com que as pessoas desistam de usar essa ferramenta. A criação do conhecimento, ela depende da interação das pessoas e também que haja uma troca entre os indivíduos. Então, empresas pequenas, em geral, as pessoas têm o mesmo conhecimento ou compartilham seu conhecimento e atingem um conhecimento semelhante em pouco tempo. Então, a criação de novos conhecimentos sem um estímulo externo, sem uma interação externa, se torna mais difícil. Grandes empresas têm um conjunto maior de funcionários e um número maior de interações com o ambiente externo. Isso, então, facilita a criação de novos conhecimentos, porque um novo conhecimento ele parte de uma interação entre conhecimentos existentes. E por isso eu preciso ou de um número maior de pessoas que têm conhecimentos diferentes que, colocados em conjunto, podem gerar um novo conhecimento, ou eu preciso acessar o ambiente externo, indo a congressos, reuniões de associações, para verificar novas ideias que me permitam, então, gerar novos conhecimentos. A gestão do conhecimento traz vários benefícios para as organizações e várias pesquisas já mostraram que os processos da gestão do conhecimento eles impactam ou influenciam positivamente o desempenho das organizações. Por quê? Quando eu compartilho conhecimento entre os funcionários da organização, possivelmente eles conseguem fazer as suas atividades de uma forma mais rápida, com menos retrabalho, tornando o cliente mais satisfeito. Todos esses aspectos acabam me levando a ter um melhor desempenho organizacional. Então, esses benefícios que os processos acabam gerando internamente na relação com o cliente, eles acabam fazendo com que o desempenho organizacional da empresa seja melhor. A gestão do conhecimento, ela traz benefícios para a organização, como qualidade, redução de retrabalho, maior velocidade e permite também que os funcionários tenham mais satisfação. Quando eu consigo fazer um trabalho com um menor número de erros, isso gera uma satisfação para o funcionário. Ele consegue fazer uma entrega com maior qualidade, uma entrega em menor tempo, o que gera uma satisfação para ele e uma melhora no seu desempenho. É claro que também a gestão do conhecimento acaba influenciando o aprendizado dos indivíduos nas organizações, porque ao compartilhar conhecimento entre os funcionários, eles vão adquirindo novos conhecimentos e também isso estimula a criação de novos conhecimentos. Então a capacidade dos indivíduos acaba sendo maior e isso é um benefício para eles.
O compartilhamento do conhecimento pode acontecer de várias formas nas organizações. Nós podemos ter o que é conhecido como comunidade de prática, ou seja, grupos de funcionários que se reúnem periodicamente para discutir um tema que seja de interesse deles. O que existe de novos conhecimentos, o que ele aprendeu de novidades sobre aquele assunto e discutir com seus colegas. Também reuniões de lições aprendidas. Quem trabalha em projetos utiliza muito essa técnica, ou seja, a cada entrega ou a cada período do desenvolvimento do projeto são feitas reuniões, principalmente para verificar o que não deu certo, o que não deveria ser realizado novamente num próximo projeto, o que daquele projeto já se aprendeu e que se poderia utilizar num novo projeto. Também existem outras ferramentas, ou seja, eu posso ter um repositório onde eu coloco o conhecimento e aquelas pessoas que necessitam desse conhecimento, elas podem acessar esse repositório na medida de que precisam daquele conhecimento. Reuniões de happy hour também são interessantes porque as pessoas acabam discutindo alguns pontos das suas atividades e que podem ser úteis para outras pessoas. Então, existem inúmeras formas de se compartilhar o conhecimento dentro da organização. Como eu falei antes, também o e-mail pode ser uma dessas formas. O importante é que a empresa, ao decidir por algum mecanismo para compartilhar o seu conhecimento, seja criar comunidade de prática, seja criar um repositório, que as pessoas estejam envolvidas. É mais fácil os funcionários aderirem a ferramentas, mecanismos que eles já estão acostumados do que a introdução de um novo sem uma discussão prévia sobre isso. Então, o comprometimento das pessoas com aquela atividade, com aquela ferramenta, é fundamental para que o compartilhamento tenha realmente sucesso e possa contribuir para a organização. Considerando que o conhecimento é um intangível e importante para as empresas obterem vantagem competitiva sustentável, é interessante que, ao mesmo tempo que elas compartilhem esse conhecimento dentro da organização com aquelas pessoas que precisam desse conhecimento para suas atividades, que elas também protejam esse conhecimento. Então, comunidade de prática, ela surgiu com pessoas de fora das organizações, ou seja, pessoas que gostavam muito de um assunto se reuniam com outras que elas conheciam e que poderiam ou não estar trabalhando na mesma empresa que elas e discutiam o conhecimento sobre aquele assunto. O que as empresas perceberam? Que os seus funcionários estavam discutindo um conhecimento de ponta com funcionários de outras empresas. Então, eles passaram a criar comunidades de prática internas às organizações, ou seja, os seus funcionários discutindo sobre aquele tópico e não discutindo ele com funcionários de outras empresas. Uma outra forma de compartilhar o conhecimento e proteger ele são algumas cláusulas que algumas empresas colocam que esses funcionários que tratam de conhecimentos que são estratégicos, relevantes para a empresa, elas têm contratos que não permitem que eles discutam esses conhecimentos com pessoas de fora da organização. E a motivação para as pessoas compartilhar, que a empresa entenda essas motivações, também é importante para que o funcionário compartilhe mais o seu conhecimento com os seus colegas. Empresas que muitas vezes recompensam o desempenho do indivíduo, elas
de uma maneira indireta, estão desestimulando o compartilhamento, porque se o desempenho é individual, aquele funcionário vai guardar o conhecimento para ele, porque ele quer ser recompensado. Agora, quando eu recompenso, a recompensa vai para o grupo, as pessoas vão compartilhar mais, porque elas precisam do grupo para que elas tenham então esse reconhecimento. Então, a empresa precisa direta e indiretamente estimular o compartilhamento, seja oferecendo recompensas para o grupo, seja mostrando que realmente aquele lugar para colocar o conhecimento não está lá só por estar, mas que ela realmente quer que aquilo faça parte. Se ela realmente quer que o funcionário documente o conhecimento, ela precisa entender que no cronograma da atividade dele, essa documentação tem que fazer parte. Então, a alta administração precisa ser coerente naquilo que ela deseja e na mensagem que ela manda para os seus funcionários. Esse é um ponto de partida para o compartilhamento. Depois existe uma série de motivações que levam as pessoas a compartilhar. Questões de altruísmo, reciprocidade. Muitas vezes eu compartilho o que eu sei com um colega, porque quando eu precisar, eu sei que ele vai compartilhar comigo o que ele sabe. Então, a empresa precisa entender um pouco sobre essas motivações que levam as pessoas a compartilhar. As questões culturais são relevantes para o compartilhamento do conhecimento e para a gestão do conhecimento como um todo. Existem países onde compartilhar o conhecimento por questões culturais é mais fácil do que em outros, mas um ponto que é comum entre os países é essa necessidade de que a alta administração realmente reconheça que a gestão do conhecimento importa para a sua empresa. Esse é um ponto que não difere de um país para o outro. Independente do país que nós estejamos, a alta administração é que vai fazer com que as pessoas se engajem na gestão do conhecimento ou não. A mensagem que eles passam é fundamental para isso. Mas é claro que algumas culturas as pessoas têm mais facilidade na formação de redes, de socializar e de trocar o seu comportamento, tá? Existem algumas pesquisas que já mostram essa questão. E aí nós podemos olhar isso com a pesquisa do Hofstede, de cultura nacional, onde ele tem 7 dimensões que falam sobre a cultura em cada país. E isso pode, de algum modo, estar interferindo na gestão do conhecimento.